Boa tarde, meus amores. Como foi esse domingo do Dia das Mães? Encheram a mamãe de abraço, de beijinhos. A prof está mandando agora para vocês e para as mamães. Fizeram um cafuné na cabecinha da mamãe, deram um carinho, uma massagem. Como foi o Dia das Mães? A prof espera que tenha sido um dia maravilhoso para vocês e para as mamães. Agora, meus amores, a prof precisa que vocês peguem o caderninho de português, porque nós vamos aprender ou revisar para quem já aprendeu, mas vamos construir uma aula maravilhosa sobre a importância dos artigos em uma frase ou em um texto, uma produção textual. Poder entender o significado dos artigos é importantíssimo para que a frase fique completa. Ou seja, os artigos, eles são importantes dentro de uma frase. Sabem por quê? Porque eles vão determinar ou indeterminar um substantivo. Como assim, professora? Olhem aqui o exemplo que a prof trouxe para vocês entenderem. Deixa a prof diminuir aqui para vocês enxergarem a tela. Vou me diminuir um pouquinho mais. Aí. Então, crianças, depois vocês vão copiar, mas agora a prof pede que vocês prestem atenção para vocês aprenderem, tá? Tão importante quanto copiar, manter o caderninho em dia, fazer as atividades, é entender o conteúdo, que é a matéria que a prof está dando agora. Então, não se preocupem para copiar agora, que depois vocês vão ficar com esse vídeo da explicação e, além disso, já tem lá na trilha da aula de hoje. Vocês podem copiar no caderninho por lá também. Combinado? Agora, prestem atenção e se tiver alguma perguntinha, pode perguntar para a prof que a prof vai responder. A prof está aqui a tarde toda à disposição de vocês, tá bom? Então, meus amores, artigos são palavras que servem para determinar ou indeterminar substantivos, como a professora já conversou um pouquinho agora com vocês, e esses artigos são antecedentes, ou seja, eles se situam antes de um substantivo, tá? Lá na frase, ou ficam depois dos verbos, tá? E aí a prof trouxe aqui alguns exemplos para vocês de artigos para começar definidos. Essa palavra definidos significa que esses artigos vão definir o que é o substantivo. Olha lá, quando for no singular, pode ser no feminino a ou o. E quando for no plural, pode ser as ou os. Agora a prof vai falar uma palavra que quer dizer um substantivo, ou seja, a prof vai falar o nome de alguma coisa e vocês vão dizer para a prof se é um artigo definido feminino ou masculino. Olhem só. Deixa eu pensar. O que vocês acabaram de pegar? Caderno. Antes do caderno, eu posso colocar um substantivo, um artigo. Caderno já é um substantivo. Eu posso colocar um artigo definido e posso colocar a caderno, ou eu vou falar o caderno. Ou será que é no plural? As caderno. Olha que coisa estranha que fica, né? Ou os caderno.
Isso mesmo, meus amores. Como a prof falou caderno, então é o caderno. Então eu uso um artigo definido masculino, o caderno. Entenderam? E também nós temos os artigos indefinidos, que a prof colocou aí os exemplos para vocês, que eles podem estar no singular ou no plural, e também pode ser feminino ou masculino. Se for no singular, eu vou dizer um caderno. Ah, professora, mas qual que é a diferença de falar um caderno ou o caderno? A primeira diferença é que o um é um artigo indefinido e o caderno é um artigo definido. Mas o que quer dizer isso? Quando eu falo o caderno, provavelmente a prof está querendo dizer que você já sabe qual é o caderno, o caderno. Mas quando a prof fala um caderno, pode ser um caderno qualquer. Agora, por exemplo, a professora pediu para vocês pegarem o caderno de português, não é verdade? Agora, se vocês não tivessem um caderno em casa de português, eu poderia dizer: peguem aí um caderno, que significaria um caderno qualquer, entenderam? Agora, se a prof quisesse dar aula agora para vocês escreverem no caderninho de português ou de matemática, por exemplo, eu poderia falar: peguem os cadernos de português e de matemática. Então, o os é um artigo definido, olhem ali, que vai determinar quais são os cadernos, né? Agora, se vocês não tivessem os cadernos separadinhos por matérias, como a gente faz, um caderno para cada matéria, a prof podia falar para vocês num artigo indefinido, assim: crianças, peguem uns cadernos. Entenderam a diferença? Então, o artigo definido, ele define, na maioria das vezes, o que a gente quer. E vocês prestaram atenção na frase? A prof falou assim: crianças, peguem. Peguem é um verbo, porque é uma ação. Então, depois do verbo que eu falei, peguem o caderno de português. Perceberam que então o artigo em uma frase, ele geralmente vem depois de um verbo e ele dá uma determinação do que é para pegar, por exemplo, nesse caso, pegue o caderno, ou ele poderia não determinar, eu poderia simplesmente dizer ali no artigo indefinido a frase exatamente assim: crianças, peguem aí um caderno. Compreende? Vocês iam perguntar, mas que caderno? Então, os indefinidos, eles indeterminam o substantivo, tá? Não fiquem preocupados, que vocês vão fazer alguns exercíciozinhos e vocês vão entender cada vez melhor isso. E se esquecer, não tem problema, pode perguntar para a prof, que a prof explica de novo, tá, meus amores? Olha que amor esse exemplo que eu trouxe para vocês. Eu amo o Snoopy, tá? Vocês já perceberam que a prof é cachorreira, né? Que a prof ama cachorro. Então, olha só. Ali a prof colocou para vocês lembrarem. Os artigos definidos, que nós acabamos de ver, o, os, a ou as, também podem representar um grau de importância, como a prof estava falando agora, em um sentido único para o substantivo. Olha o Snoopy, que metidinho ele, olha que graça. Alguém falou assim: tem um cachorro aqui querendo entrar. Ele coloca a cabecinha para cima e fala: um cachorro? Não, é
o cachorro. Compreenderam? Então, a frase tem um cachorro querendo entrar. Esse ele está representando um artigo indefinido, que é um cachorro qualquer. Agora, quando ele fala um cachorro, não, é o cachorro. Esse o aqui do o cachorro é um artigo definido que define o cachorro que quer entrar. Certo, meus amores? Então, vocês podem copiar tudo isso no caderninho. Quando for copiar a frase do Snoopy, não precisa desenhar o Snoopy. Se vocês quiserem desenhar, não tem problema. Mas não é preciso. Só coloca a frase tem um cachorro aqui querendo entrar, pula uma linha e escreve um cachorro, não, 3 pontinhos, o cachorro. Exatamente como está aqui, para vocês lembrarem que o artigo definido sendo o, a, os ou as, ou seja, o é um artigo definido masculino, por isso que ele fala o cachorro, ou os, se fossem vários cachorros, uns cachorros, aí seria uns cachorros, não, os cachorros. Então, o os seria no plural, um artigo definido no plural, tá? Vocês podem copiar só para vocês lembrarem disso, viu? Agora a prof está pedindo aqui para vocês fazerem algumas atividades para vocês entenderem melhor isso, porque quando a gente pratica o que aprendeu, vai lá para a memória a longo prazo, fica lá acomodadinho e a gente não esquece nunca mais. Olhem só, é para vocês completarem as frases com artigos indefinidos, não são os definidos. Depois vai ter, mas a prof também colocou definidos aqui. Primeiro os definidos. Complete as frases com os artigos definidos correspondentes. Lembrando vocês aí, dentro aqui do quadradinho da menininha, ou bonequinha, o, a, os e as, artigos definidos. Vamos lá. Definido só pode ser esses daqui. Laranjas. Ah, laranjas está no plural e eu tenho como falar os laranjas? De jeito nenhum. Chega a doer o ouvido de falar uma frase errada dessa. Tem que ser as laranjas estão maduras. Depois, sol está brilhando e como que ficaria? A sol? Claro que não. O sol está brilhando e as nuvens estão brancas no céu. Depois, crianças estão brincando no jardim e agora vocês vão fazer sozinhos essas duas aqui que a prof precisa saber se vocês entenderam, certo, meus amores? Terminou essa atividade, que é copiar no caderninho, pula uma linha e aí coloque lá, complete as frases com os artigos indefinidos correspondentes. Aí tem artigos indefinidos. Aqui agora o menininho ou o bonequinho está lembrando vocês que os artigos indefinidos são uma, quando é no singular, e uns e umas quando é no plural. Por exemplo, Mariana colheu, deixa eu chegar um pouquinho para cá. Mariana colheu, eu posso dizer umas tomates? Ó, chega a doer o ouvido de falar errado. Mariana colheu uns tomates para colocar na salada. Depois vem o B. Eu posso falar uns dias de sol? Nem pensar. Eu tenho que falar um dia de sol e uma noite de chuva. E agora o C e o D vocês façam sozinhos. Depois que vocês terminarem de fazer essas atividades, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 10 para nós fixarmos, ou seja, memorizarmos esse conteúdo
realizando essas atividades bem gostosas de fazer. Agora a prof vai explicar para vocês. Olha lá, ali bem em cima do clique, vocês podem até pegar uma caneta de marcar textos e marcar aí. No poema, as palavras o, a, os e as aparecem antes dos nomes, ou seja, dos substantivos, para indicar algo específico e conhecido. Já as palavras um e uns foram usados para indicar um nome qualquer. Em língua portuguesa, essas palavras são chamadas de artigos. Então, podem grifar que as palavras os, o, a, os e as, que são artigos definidos. Se vocês quiserem, vocês podem até escrever aqui, ó, para vocês não esquecerem. Artigos definidos aparecem antes dos nomes para indicar algo específico, ou seja, é definido, define algo específico. E já as palavras um e uns, vocês podem até grifar aqui, escrever aqui embaixo no amarelinho. Dá uma circulada aqui, ó, escreve aqui embaixo, artigos indefinidos. Foram usados para indicar algo qualquer, ou seja, indefinido mesmo, indica algo indefinido. Então, aqui, olha, tem um balãozinho e o professor Sabino, que é esse de óculos aqui, ele está falando, turma, achei o provérbio. Ah, vejam bem, achei é um verbo, não é? Eu acho, tu achas, ele acha, é uma ação, lembram disso? Então, o artigo definido aqui, que é o, ele está vindo depois do verbo e ele indica um substantivo, que é o provérbio, certo? E é o, então é algo definido. Vocês até podem circular o, escrever aqui no cantinho para vocês não esquecerem, artigo definido. Então, poderia ser, que está indicando ali algo específico, poderia ser um provérbio que a turma queria achar. Lembram do que é provérbio, né? Provérbios, ditados populares, são frases que têm uma pitada de humor, por isso que está aqui todo mundo rindo, e são frases populares, ou seja, que são inventadas e vai passando de um para o outro, todo mundo fica conhecendo. Por exemplo, cada macaco no seu galho, né? Significa que cada um tem que ficar no seu lugarzinho. Então, cada macaco no seu galho é um provérbio. Então, ele está dizendo que achou o. Então, faz a gente pensar que a turma queria encontrar um determinado tipo de provérbio. Por isso que é um artigo definido. Já aqui do ladinho, ele fala, turma, achei um provérbio. Ah, então pode ser um provérbio qualquer, ou seja, indefinido. Poderia ser, por exemplo, as paredes têm ouvidos, cavalo dado não se olha os dentes, um provérbio, né? Então, crianças, vocês também podem circular aqui o 1, olha, para vocês não esquecerem, escrever aqui do ladinho, artigo indefinido, tá? Aqui está pedindo, na questão número 16, para vocês irem lá no texto da página 4. Vamos lá. Esse texto aqui foi um texto muito gostosinho de ler, porque fala dos provérbios, tem coisas engraçadas. Então, vocês vão lá na página 4. Está pedindo para vocês circularem os verbos que apresentam o artigo. Crianças, tem bastante verbos aí apresentados no artigo. Vamos lá. Vamos fazer junto com a prof. Pegue um lápis aí e vamos circular os verbos que apresentam artigos. Vamos lá. Como assim? Circular aquele verbo que vai apresentar depois dele um artigo. Vamos ver. Os provérbios andam. Andam onde? Na boca
do povo. Não há nada tão antigo que não tenha sido novo. Podem circular aí o os. Os é um artigo definido que vai apresentar o substantivo provérbios, né? Depois diz assim: boa asa voa com qualquer tempo. Opa, com qualquer vento. O dito popular é invento. Brincadeira da infância no quintal do tempo. Crianças, não circulem os, não circulem os. Podem apagar aí quem circulou, que agora que eu me lembrei. Tá pedindo para circular os versos que apresentam artigos. Não é para circular só os, é para circular todo o verso que apresenta artigo. Lembram que o verso é cada linha de um poema. Então, nesse caso, deixa a prof mostrar aqui para que vocês entendam. Se o verso é cada linha do poema, e aqui está pedindo para circular os versos que apresentam os artigos, então aqui, quando tem o os na primeira linha do poema, os provérbios andam. Então, nós vamos circular toda a frase. Porque está pedindo para circular verso, e o verso é cada frase, cada linha do poema, tá? Os provérbios andam. Depois, na boca do povo, não há nada tão antigo que não tenha sido novo. Ok, não tem mais nenhum artigo ali. Continuando. Boa asa voa com qualquer vento. O dito popular é invento. Brincadeira da infância no quintal do tempo. O dito popular é invento. Então, olha aqui, meus amores. Deixa a prof aumentar a prof aqui para vocês entenderem. Aí, aqui, ó. Agora ficou maior, né? Meio embaçadinho. A prof ver uma posição aqui que ele não fique embaçado. Estão enxergando, meus amores? Olha ali. O dito popular é um invento. Então, circula em todo esse verbo. O dito popular é um invento. Certo? Agora, continuando. Com quantos paus se faz uma canoa? Pergunta a tradição. A resposta é uma lição. Então, vocês podem circular. Pergunta a tradição. A resposta é uma lição. Ditado é para pensar, é um jogo de palavras da cultura popular. Esses não tem nenhum artigo. Vamos continuar? Você pode amarrar o bode. Bode é um substantivo comum, então vocês podem circular toda essa frase. Você pode amarrar o bode. Toda essa frase, olha. Você pode amarrar o bode. Porque bode é um substantivo. Continuando, quando está zangado. Ou levar a vaca para o brejo. Temos um substantivo aí. Ou levar a vaca para o brejo. Pode circular toda essa frase aí. Quando dá tudo errado. Parece conversa sem sentido, sem pé e sem cabeça. O dito popular não é lido ao pé da letra. Corrido. As paredes têm ouvido, as paredes têm ouvidos, não é ouvido de gente,
mais ouvido inventado com outro significado. As paredes têm ouvidos, podem circular. Certo, meus amores? Entenderam? É para circular os versos do poema que aparece o substantivo. Pode ser, que aparece um artigo, que pode ser um artigo definido ou indefinido. Então, vocês vão circular toda a frasezinha, porque verso é cada linha de um poema, tá? Depois que vocês fizerem isso, olhem aí o que está pedindo. Grife os nomes, ou seja, os substantivos que os acompanham. Grife os nomes dos substantivos que o acompanham. Vamos ver lá, na primeira frase que nós grifamos, nós riscamos assim: os provérbios andam. Os é um artigo definido no plural. Provérbios vai ser o substantivo que o acompanha. Grifar, crianças, olhem aqui para a prof. Grifar. Acho que a prof vai aumentar aqui para vocês verem melhor. Grifar o substantivo que acompanha. A prof vai aumentar mais ainda. Peraí. Aí. A primeira frase que nós circulamos, os provérbios andam. Então, nós vamos circular toda a frase, nós já fizemos isso. Depois do os, tem provérbios. Grifar, pode até ser com a caneta de marcar texto, ó. É grifar os provérbios, entenderam? Conseguem enxergar? Certo? Vamos ver o próximo. Até eu acredito, meus amores, que para vocês não confundirem, vocês podem fazer assim, ó. Sabe aqui onde está escrito assim? Opa, cadê a minha setinha? Está escrito assim: grife os nomes ou substantivo que os acompanham. A gente já grifou lá provérbios. Escreve aqui do lado para vocês não esquecerem. Provérbios, os provérbios, tá? Depois tem o dito popular é um invento. Nós circulamos também toda a frase. Qual que é o substantivo que tem aí? Quem sabe me dizer? Os ditos populares, ou é o dito popular? Deixa eu proferir. O dito popular. Então, o aí vai ser um artigo no singular, mas é um artigo definido. O dito popular. Então, vocês vão grifar dito popular, porque aí é o dito popular que será o substantivo, entenderam? Na terceira frase que nós grifamos, ou melhor, que nós circulamos, que foi pergunta à tradição. Olha aí, o a também é um artigo definido. Então, meus amores, depois do a veio tradição. Tradição vai ser o substantivo. Podem grifar a palavrinha tradição. Depois veio um artigo indefinido,
que é um quebra-cabeça para montar. Pode circular toda essa frase aí, porque tem um artigo indefinido ali. Um quebra-cabeça por montar. Depois que circulou toda a frase, vai pegar o lápis e vai grifar embaixo quebra-cabeça, tá? Porque ele é o substantivo. E depois você pode amarrar o bode. Pode grifar bode. Tem mais 3 artigos aí, vamos ver? Ou levar a vaca para o brejo. Lembra que nós circulamos toda essa frase? Ou levar a. A é um artigo definido. Depois do artigo definido veio o substantivo vaca. Então, grife a vaca, que é o substantivo depois do artigo. Quase terminando de achar, então. Vamos ver? Parece conversa sem sentido, sem pé nem cabeça. O dito popular não é lido ao pé da letra corrida. Ah, crianças, na frase ou levar a vaca para o brejo, tem 2 artigos aí. É o levar a, artigo definido, e o substantivo vai ser vaca. Então, tem que grifar vaca. Vai para o brejo, tem outro artigo definido aí. Então, tem que grifar brejo. Entenderam? E depois a última frase que nós circulamos é: as paredes têm ouvidos. As é um artigo definido no plural. E paredes que vocês vão grifar aí. Então, agora a prof vai repetir e depois a prof manda também para vocês conferirem, tá? No exercício A, repetindo para quem se perdeu. No exercício A, está pedindo circule os versos que apresentam artigos. Então, versos, amores, é cada linha de um poema. Então, é para circular os versos. Aí nós circulamos lá, o primeiro versinho, já vem logo de cara, nós circulamos todo ele. Os provérbios andam. Depois circulamos. O dito popular é invento. Foi o segundo verso que circulamos. Depois circulamos. Pergunta a tradição, porque tem o artigo a. Circulamos. Terceiro verso. O quarto verso. Que tem que circular todinho. Um quebra-cabeça por montar. Circulamos. Quarto verso. Depois o quinto verso. Você pode amarrar o bode. Circulamos. O sexto verso. Ou levar a vaca para o brejo. Circulamos. E o último verso, que é o sétimo verso que nós circulamos, é: as paredes têm ouvidos, certo? E assim nós completamos a questão A da página 10, que é a questão número 16, certo? Depois está pedindo, grife os nomes, os substantivos que acompanhou os artigos. Então, nós grifamos lá. Vou falar todas as palavrinhas que nós grifamos, depois os artigos, para vocês acompanharem e corrigirem aí. O primeiro substantivo foi provérbios, lembram? Porque os provérbios. Então, os era um artigo definido no plural. Então, a gente tem que grifar provérbios. Depois, nós grifamos. O dito popular é um invento. Então, nós circulamos. Então, agora temos que grifar dito popular, porque tem antes dele um artigo definido indicando ele. Então, grifa lá, dito popular. Depois, nós grifamos.
sobre a tradição, né? Vamos ver. Pergunta a tradição. Então, temos que grifar tradição. Por quê? Antes da tradição veio o artigo definido a, que indicava a tradição. Depois nós circulamos. Quebra-cabeça para montar. Crianças, foi só esse artigo indefinido aí, hein? Que quer dizer um artigo qualquer, né? É um quebra-cabeça para montar, ou seja, um quebra-cabeça qualquer. Artigo indefinido. Então, tem que grifar quebra-cabeça. Depois tem, você pode amarrar o bode. O bode. Então, tem o, que é um artigo definido, indicando o bode, né? Então, vamos grifar bode. Depois tem ou levar a vaca para o brejo. Então, nós temos dois artigos nessa frase. A, que indica a vaca. Então, temos que grifar vaca, que é o substantivo que ele está indicando. Vai para o brejo, é o brejo. Tem o, que é o artigo definido indicando o brejo. Então, temos que grifar brejo. E a última frase que nós grifamos ali foi as paredes. Então, o as é um artigo definido também, que está no plural, está indicando o substantivo paredes. Daí tem que riscar, grifar as paredes, ok? Deixa a prof ficar pequenininha aqui, para não atrapalhar vocês. Ali. Agora, meus amores, nós temos uma cruzadinha. E aí, para completar essa cruzadinha, vocês vão ter que preencher aí os provérbios. Mas, ouvido, se vocês procurarem lá no texto, qual é o verso que tem mas ouvidos? Ouvido é o penúltimo verso, fica a dica. Está escrito assim, mas ouvido inventado. Então, vocês têm que escrever aqui, ó, inventado. Para preencher essa cruzadinha, vocês vão ter que olhar lá na página 4. Vocês têm que sair da página 10 e olhar na página 4 qual é a palavra que completa o ditado popular ou o provérbios, tá? Aqui a prof já falou. Está lá na página 4, no penúltimo parágrafo. Mais ouvido, inventado. Aí tem que escrever aqui, inventado. E depois completar aqui a cruzadinha. Colocar I-N-V-E-N-T-A-D-O. Inventado. Escrever aqui, tá? Depois o 2 é fácil. Levar a vaca para o... Tá lá também, a gente até circulou. Vamos lá procurar. Boa asa voa com qualquer... O que está escrito lá no poema? Vento. Então, vem aqui no número 3 e vai escrever aqui V-E-N-T-O. E assim, meus amores, vocês vão pesquisando lá e vão completando aqui para depois completar a cruzadinha e aí terminou a página 10. Terminando a página 10, vamos para a página 11, que é para pintar as sílabas tônicas da palavra, lá da cruzadinha. Olha só, sílaba tônica é a sílaba forte da palavra. Lembram que em sala de aula a professora ensinou para vocês que quando a gente quer descobrir uma sílaba tônica, nós precisamos imaginar, fazer de conta que estamos chamando a palavra. Vamos fazer essa brincadeira? Deixa a prof se aumentar aqui para vocês enxergarem melhor e entender. Então, vamos chamar as sílabas tônicas, então, das palavras da cruzadinha. A primeira palavra da cruzadinha foi inventado. Vamos ver qual que é a sílaba tônica de inventado? Faz de conta que eu estou batendo na porta do inventado. Inventado. Qual
a sílaba que eu mais demorei? Inventado foi o tá. Então, vocês vão lá e vão circular a sílaba tá. Depois, meus amores, a segunda palavra da cruzadinha é o brejo, lembra? Agora eu vou bater na porta da casa do brejo para chamar ele para ver qual que é a sílaba tônica. Vamos lá. Brejo. Qual que eu demorei mais? Bré. Então, circulem o bré, tá? Vamos chamar agora o vento, que é a terceira palavra da cruzadinha. Vamos ver? Vento. Ah, a sílaba forte é o vem. Circulem lá o vem, porque não tem como separar, vendo, né? Que a gente fala. Depois, a quinta palavrinha é o povo. Vamos ver qual que é a sílaba forte? Povo. É o povo. Circulem o povo. Todas as vezes que nós queremos saber qual é a sílaba forte, nós vamos bater na porta da palavra para chamar a palavra. Depois veio a palavrinha da cruzadinha invento. Vamos chamar no invento? Invento. O vem do invento também vocês vão circular. Depois veio a palavra novo. Vamos chamar a palavra novo? Novo. É o novo, então circulem o novo. E o corrido vocês vão fazer sozinhos, né? Pelo menos um para ver se vocês entenderam, tá? Depois tem uma perguntinha para vocês pensarem. O que você percebeu? Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês. Olha ali. O que você percebeu quanto ao som da letra O nas palavras da cruzadinha? Converse com os colegas e com a professora e escreva o que você descobriu. Bom, para isso, nós vamos voltar ali nas palavras da cruzadinha. Lembre-se que é inventado, brejo, vento, ouvido, povo, invento, novo e corrido. O que vocês perceberam? Eu falei invento agora, não deu a impressão que eu estava falando U no lugar do O? Então, vocês podem escrever aí, meus amores, que o O pode representar o som do U, tá? No final da palavra. Entenderam? Quando eu falo inventado, brejo, ouvido, tá? Então, geralmente, meus amores, quando a sílaba tônica anteceder, ou seja, estiver antes da sílaba que vai ter o, ou seja, inventado, dá o som do U. Então, vocês podem colocar, podem escrever aí. Percebemos, ó, a prof vai editar. Percebemos que quando o O está na sílaba posterior, quer dizer que vem depois da sílaba tônica, ele representa o som do U. Quando o O está na sílaba que vem depois da sílaba tônica, por exemplo, pô, o pô é a sílaba tônica. Então, quando ele vem depois da sílaba tônica, ele representa um som de U, tá? Na questão número 20, crianças, está pedindo
para você escrever outras palavras que terminam com a letra O. E essa será a tarefa de vocês. Vocês podem tanto pesquisar e copiar, quanto podem recortar palavras e colocar aí. Fica como for melhor para vocês, copiando, lembrando e escrevendo, ou recortando as palavras de jornais e revistas e colocar aí, ok? Responder a questão 20 e 21 é a tarefinha de vocês. Depois que vocês encontrarem as palavras, você vai dizer o que você descobriu. Você pode pesquisar palavras com a letrinha O, diversas, não precisa ser só antes, depois da sílaba tônica, combinado? Por hoje era isso, meus amores de português. Depois que vocês terminarem, mande uma fotinha para a prof. E a prof vai mandar uma fotinha da correção também. Mas a prof vai esperar vocês fazerem primeiro, tá? Porque vocês não podem correr o risco de copiar a resposta, porque quem só copia não consegue aprender. E a prof ama muito vocês e quer que vocês aprendam. Olha aí como a prof ama. Te amo muito, muito e sempre, para sempre, vocês estão aqui no meu coração, cada dia mais. Um beijo e um abraço apertadinho para vocês. Um bom final de tarde. Tchau, meus amores.